Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui com mais um Teológico. Teu é de seu mesmo, e lógico de lógica. E quero falar agora sobre uma polêmica, né? Existe aí a questão de pastoras, ou seja, a legitimação feminina do ministério feminino? O que será que a Bíblia fala sobre isso? Lembrando que nós vamos estar falando aí, tendo uma conversa de 3 a 5 minutos, então referências, textos e outras coisas eu vou deixar ali na nossa página no YouTube. Confere lá, deixa seu like, seu dislike e compartilha aí essa ideia. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, se você for olhar a Bíblia, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, que a Bíblia ela não foi feita por ocidentais, a Bíblia foi feita por orientais, principalmente hebreus. Então nós estamos falando de um povo de mentalidade do Oriente Médio. Então, dentro desse contexto, nós temos os povos semitas, e dentre eles a questão dos hebreus que depois se tornaram os judeus. Dentro da cultura judaica, as mulheres desempenham uma grande função. Por exemplo, até os 7 anos de idade, são elas as responsáveis por levarem a palavra de Deus, ensinarem as coisas para os filhos. A partir daí, os homens assumem a função, inclusive de levar nas escolas, tudo mais, até a preparação para o Bar Mishvah. Ok. Quando nós vemos na questão da palavra de Deus, existem sempre essas dúvidas se existem mulheres que foram legitimadas como líderes. Existem mulheres legitimadas líderes? Sim, existem. Por exemplo, Débora. Mas nós temos que ver o contexto. Se você for ler o livro de Juízes, você vai entender que Débora fez toda a preparação para levantar homens para assumirem a questão do juiz, de serem juízes em Israel. Como eles não quiseram, Débora tomou para si a responsabilidade que os homens não quiseram. Quando nós vamos, por exemplo, para o Novo Testamento, nós temos também vários exemplos. A Bíblia nos relata, por exemplo, sobre a vida de Lídia, que foi a primeira europeia salva ali na questão ali da Macedônia. Você sabe que a Macedônia fazia parte ali da questão da atual Grécia. E foi ali a primeira entrada do evangelho dentro ali do continente europeu. Mas uma coisa que nós temos que entender é que muitas dessas mulheres desempenhavam um papel muito importante dentro do ministério do Evangelho. Por exemplo, a própria palavra de Deus declara que mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Nós vemos, por exemplo, historiadores como Flávio Joséfo dizendo que Maria Madalena e tantas outras mulheres desempenharam um papel importante na evangelização de algumas regiões ali do Oriente Médio. Nós vemos, por exemplo, a questão da figura de Maria, sim, ela mesma, mãe de Jesus, que também desempenhava um papel predominante dentro do ministério junto com os apóstolos. Mas, porém, entretanto, é sempre bom lembrar que apesar da liderança que essas mulheres faziam, do protagonismo que elas tinham, não havia uma legitimação, ou seja, uma ordenação. Ou seja, muitas delas não recebiam o título de pastoras, profetas, bispos, apóstolos, presbíteros, ou seja lá o que for. Então a grande questão aqui não é se a liderança feminina é bíblica ou não, porque a liderança feminina é bíblica. A grande questão que muitos falam é se elas podem ou não receber títulos. Bom, nesse quesito vale a pena a gente sempre pensar o seguinte: muitas coisas que nós acreditamos hoje, em pleno século XXI, são coisas que são inseridas a partir de contextos e principalmente de doutrinas que nós vamos ver. E isso não tira mérito nenhum da questão bíblica. Por exemplo, Trindade. Nós acreditamos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em nenhum momento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a palavra Trindade. Mas nós vemos as referências de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu acredito nisso, de que apesar de não haver a questão de uma ordenação feminina, ou seja, de elas receberem o título, nós vemos o protagonismo feminino em toda a Bíblia. Beleza, galera? Estamos chegando aí próximo dos 5 minutos. Então eu quero terminar esse vídeo falando, existe sim o protagonismo da liderança feminina. Se você quiser saber de mais coisas, tiver mais perguntas, dá uma olhadinha no texto que eu vou deixar no link do YouTube, referências e outras coisas mais. Tem mais perguntas? Alguns outros temas que você gostaria que eu pudesse estar falando? Mande para nós. Teológico. Valeu!